Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Caríssimos amigos, nós celebramos neste dia a solenidade de Corpus Christi, ou seja, a festa do corpo e do sangue de Cristo. O texto que nos é apresentado na liturgia desta quinta-feira de Corpus Christi é o texto de São João, capítulo 6, versículos de 51 a 58, do qual eu tirei esse versículo que eu acabei de citar para vocês. Quando nós temos que nos distanciar de alguém ou quando nós perdemos uma pessoa querida, é com muita emoção que a gente encontra, por exemplo, algo que lhe pertencia. Geralmente nós guardamos aquilo como um símbolo da presença da pessoa. De alguma forma, aquele objeto, aquilo que pertencia àquela pessoa querida, ela de alguma forma nos traz a presença da pessoa. Eu, por exemplo, quando eu perdi minha mãe, no dia seguinte eu achei um bilhetinho que ela me tinha escrito, mas que ela não me mandou. E aquele bilhete que eu guardo até hoje tornou um sinal da sua presença na minha vida. De vez em quando eu pego, mato saudade, rezo, choro, e faz parte da vida a gente fazer isso. Algo parecido, porém mais profundo, aconteceu com Jesus. Ou seja, antes do seu gesto supremo de amor na cruz, ele quis deixar um sinal permanente de sua presença para os seus discípulos, os quais teriam a incumbência, portanto, de continuar o anúncio do reino de Deus pelo mundo. Para isso, ele escolheu um símbolo muito importante, o símbolo do pão e do vinho, que simbolizam o quê? Aquilo que não pode faltar na nossa vida. Seria o arroz e feijão. Dentro daquela cultura, é aquele alimento básico que não pode faltar na vida das pessoas. Então ele pega esses símbolos, mas se no caso do bilhetinho da minha mãe, esse bilhetinho passou a representar para mim a sua presença materna, Jesus, ao pronunciar aquelas palavras na última ceia, que nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas, e também em 1 Coríntios 11, e ao ordenar que os apóstolos repetissem aquele mesmo gesto em memória de sua paixão, morte e ressurreição, Jesus atesta que aqueles símbolos do pão e do vinho, a partir daquelas palavras que deverão ser repetidas pela igreja no decorrer dos tempos, como até hoje, em cada Eucaristia, se torna não simplesmente uma representação, mas a própria presença do Mestre no meio da comunidade reunida em seu nome. Portanto, para nós cristãos católicos, quando nós celebramos a missa, quando o padre na pessoa do sacerdote invoca sobre as espécies do pão e do vinho a oração do Espírito Santo, na nossa fé não são mais pão e vinho, mas são o corpo e o sangue de Cristo. Assim, desde os primórdios da igreja, ela sustentou a fé naquilo que nós chamamos de transubstanciação, que é isso que eu acabei de falar, ou seja, a transformação pela força do Espírito Santo do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Agora, se nos evangelhos chamados sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Vem do grego, sinóticos, que você pode olhar numa só olhada e pode comparar, eles têm muita coisa semelhante, diferentemente de João. Então, se nos evangelhos sinóticos nós temos a ênfase ou o aspecto da Eucaristia, no seu aspecto sacrificial, ou seja, o cordeiro imolado que entrega a sua vida para a salvação da humanidade, em São João, de modo especial lá no capítulo 13 de São João, nós temos a ênfase no aspecto de serviço da Eucaristia. É o momento em que Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos e ordena que eles façam o mesmo. Então, nós nos tornamos seres eucarísticos não simplesmente quando recebemos o Cristo na Eucaristia ou quando nós o adoramos na Eucaristia, mas quando, alimentados pela Eucaristia e pela palavra, assumimos uma postura de serviço na comunidade e no mundo. Somos seres eucarísticos quando reconhecemos o Cristo na hóstia sagrada, mas não esquecendo na pessoa de nosso irmão, sobretudo daqueles que mais sofrem, daqueles que necessitam. Porque muitas vezes as pessoas elas adoram Jesus na Eucaristia, mas se esquece que Jesus também se revela na pessoa do irmão. Então, o mesmo Jesus que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o mesmo Jesus que lá em Mateus 25 vai dizer, eu estava nu e me vestiste, não vestiste, estava doente e me visitaste, ou não me visitaste.
né? Estava na prisão, foste me visitar ou não foste. Então Jesus se identifica com o pobre, Jesus se identifica com aquele que sofre. Então isso é muito importante, justamente para a gente não deturpar o sentido da adoração eucarística, esquecendo os nossos irmãos e irmãs nos quais, claro, Jesus está de modo especial na Eucaristia, mas ele está naquele irmão que sofre também, nós não podemos nos esquecer disso. Então a festa de Corpus Christi, Corpo de Cristo, que celebramos hoje, confirma e soleniza esta verdade da nossa fé. A Eucaristia como memorial da morte e ressurreição do Senhor, como sinal de comunhão e serviço de toda a Igreja e como prefiguração de nossa união definitiva com Cristo no banquete eterno do céu. Ela é o centro da vida cristã católica. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã, vai nos dizer a Igreja. E inspirados na doação e entrega de Jesus, somos chamados então a ser outros Cristos do mundo, ou seja, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor por onde passamos. Agora nós poderíamos nos perguntar, mas como surgiu a festa de Corpus Christi? Então, por trás do surgimento dessa festa está uma religiosa agostiniana chamada Sainte Juliane de Montcornillon, do século XIII, uma santa de uma cidade da Bélgica chamada Liège, onde eu tive a oportunidade de ir, e que foi canonizada em 1599 pelo Papa Clemente VIII. Veja, durante anos ela teria recebido visões, de Jesus que pedia uma festa em honra do Santíssimo Sacramento. Então ela falou com o seu bispo então acatou aquelas visões, e em 1246 eles fizeram, o bispo, sob a orientação do bispo, fizeram a primeira procissão de Corpus Christi lá em Liège, na Bélgica. Então começou lá na Bélgica. Providencialmente esse bispo veio a se tornar o Papa Urbano IV, de 1261 a 1264, que antes de morrer, então estendeu a festa de Corpus Christi a toda a Igreja. Então os papas, depois que sucederam a Urbano IV, eles e também os concílios da Igreja após o século XIII, não só confirmaram e melhoraram a organização da solenidade, como também incentivaram por todo o mundo. Então hoje essa solenidade ela é celebrada no mundo todo, dentro do contexto católico, justamente exaltando a Eucaristia, a presença de Cristo no pão e no vinho, depois consagrados. Então, que você e eu possamos ver bem a nossa festa e que a Eucaristia sustente a nossa lida e nos ajude a sermos homens e mulheres eucarísticos, ou seja, levando o amor e a bênção de Deus a todos que cruzarem o nosso caminho. Deus abençoe você e sua família.